terminaremos agora o capítulo 4 da carta de Paulo aos Efésios. O ensinamento de Paulo para as nossas vidas. E o que Paulo vai nos dizer aqui basicamente é: tire a roupa velha e vista uma roupa nova. A última vez que preguei aos irmãos, para os irmãos, foi do texto que de Efésios 17 até o 24. Hoje eu vou me ater do 25 até o 32, mas vou ler a partir do 17, porque o texto todo tem o mesmo sentido, é uma mensagem só. Diz assim: isto, portanto, digo e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimentos, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância com que vivem, pela dureza de seus corações, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para, com avidez, cometerem toda sorte de impureza. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo, se é que de fato o tendes ouvido, e nele fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus, no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo a concupiscência do engano, e vos renoveis do novo espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem criado segundo Deus, em justiça e retidão procedente da verdade. Por isto, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir o necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para a edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós toda a amargura, e cólera, e ira, e gritaria, e blasfêmia, e bem assim toda a malícia. Antes sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Cristo vos perdoou. Tirai a roupa velha e vestir a nova roupa. É isso que Paulo está nos ensinando aqui. Primeiro ele diz para a gente não andar conforme andavam os gentios, endurecidos de coração, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus. A gente não pode mais andar assim. Porque quando Jesus nos alcançou, Ele clareou a nossa mente para entendermos a palavra dEle. Nós já vimos a promessa de Deus se cumprindo em Cristo Jesus, de tirar o nosso coração endurecido, um coração de pedra, e nos dar um coração de carne. De colocar dentro de nós um espírito que nos capacita a fazer o que deve ser feito. Então eu não posso mais andar como eu já andei. Eu sempre digo para a igreja que nós não podemos ser igual a nós mesmos. Nós precisamos ser igual a Cristo. O propósito de nós sermos chamados, um desses propósitos, e inclusive é esse o propósito que Paulo fala em Romanos capítulo 8, um versículo muito conhecido, Romanos 8, 28, né, porque que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E o bem desses que amam a Deus, Paulo continua dizendo que é nós sermos feitos à imagem e semelhança de Cristo. Esse é o bem. O bem para a sua vida e para a minha vida é Deus me fazer menos parecido comigo e mais parecido com Cristo. E todas as coisas cooperam para isso. E aqui Paulo está dizendo exatamente isso para nós. Olha,
Não seja como você é. Tire essa roupa velha. Isso era o velho homem. E agora, revista-se de um novo homem. Esse novo homem é segundo o Espírito. O Espírito Santo, que ilumina o nosso entendimento e nos capacita. E aqui a gente precisa fazer uma análise de nós mesmos. Cada um, de maneira individual. Aqui não é para eu pensar num outro irmão. Porque às vezes a gente pode estar falando aqui, né? A gente vai ver isso, deixando a mentira. Você lembra do irmão que vive contando mentira? Não, pensa em você. A gente precisa fazer uma autoanálise. Paulo vai trazer aqui para nós 5 exemplos de que a gente tem que deixar de fazer, do que a gente tem que deixar de fazer, e 5 exemplos do que a gente tem que passar a fazer. Mas não para por aqui. Porque tem muita coisa em mim que precisa ser tirado de mim, que não está aqui no texto. Então, essa é só uma dinâmica, o exemplo da dinâmica. Então, nós vamos olhar aqui para o texto e vamos ver algumas coisas que Paulo fala. A primeira coisa que eu gostaria que você observasse aqui é essa dinâmica. Olha só, ele vai dizer, deixando a mentira, fale a verdade. Não basta você deixar de fazer o que é ruim. Você precisa colocar alguma coisa boa no lugar. Então, a gente precisa olhar para dentro de nós, analisarmos aquilo que nós temos feito de errado. Eu tenho que deixar de fazer. Mas eu preciso passar a fazer outra coisa no lugar disso. Não basta deixar de fazer. Esta é a ideia que nós temos aqui no texto. E Paulo, então, primeiramente, ele vai dizer, olha, não fale mentiras, fale a verdade. Deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo. Por quê? Nós somos membros uns dos outros. Então, irmãos, uma coisa que nós como igreja precisamos fazer é falar a verdade. E falar a verdade, muitas vezes, essa questão de falar a verdade, às vezes pode ser mal entendido. Falar a verdade não é falar o que eu penso. Porque tem muitas pessoas que falam assim, né? Eu falo a verdade e falo na cara. E ela pega e emite a opinião dela. Você tem que parar de ser assim. Você é muito, sei lá, esquisito. E ela acha que ela está cumprindo o que o texto está dizendo. Mas não é isso que o texto está dizendo. Em nós, ou podemos dizer, nós carregamos a mentira em nós. Basta eu ser pressionado, basta eu ser encurralado, que eu sou capaz de contar uma mentira, falar algo mentiroso, falar algo que não é verdadeiro, para me safar de alguma coisa, ou de repente eu nem percebo e já faço. A mentira é algo pecaminoso e habita em nós, o pecado habita em nós. Então, essa dinâmica ela tem que ser a seguinte: eu preciso olhar para a Escritura, beber da Escritura, para que eu possa falar mais coisas que a Escritura diz, porque ela é a verdade. É nela que nós encontramos a verdade de Deus, ou ela toda é a verdade de Deus. E por meio dessa Escritura eu consigo então ver as coisas verdadeiras também no mundo e começar a falar, mas perceba que não é simplesmente falar a minha opinião, mas é falar aquilo que a Escritura nos ensina. E para isso, para que eu deixe então a mentira e passe a falar a verdade, eu preciso buscar mais o Senhor através da Escritura. Com certeza, se eu fizer isso, vai ter momentos que eu vou querer emitir a minha opinião e eu vou pensar 2 vezes e falar assim, peraí, mas eu posso estar errado, não vou falar isso. Não é assim verdade na cara, porque a verdade tem que ser dita em amor, não é de qualquer jeito, então, peraí, vamos corrigir. Deixar uma coisa e passar a fazer outra. Um outro exemplo que Paulo coloca aqui para nós é para a gente não perder o quê? Não perder o controle. Não perder o controle. É o que ele nos ensina agora no versículo de número 26. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. E o versículo 27, nem deis lugar ao diabo. Irmãos, nem toda ira é pecaminosa.
Por exemplo, em Romanos 1,18, nós vemos que a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Deus se ira quando Ele vê a injustiça sendo cometida. E nós, como seres humanos, naturalmente também podemos irar e ser uma ira santa. É outra coisa que a gente precisa analisar. Por que eu estou irado? Muitas vezes eu fico irado com alguma pessoa que faz alguma coisa, e talvez não é nem porque ela está fazendo algo que é errado, mas é algo que me contraria. E eu fico irado porque a minha vontade está sendo contrariada. Quantas vezes eu me lembro, as vezes que eu mais me lembro de eu irar dessa maneira, era quando eu estava ali em relacionamento, eu com a Sofia, né? Crescendo, lá ainda criancinha, ela fazia alguma coisa que eu não queria que ela fizesse, o que já acendia em mim? Uma ira. Ah, porque ela estava fazendo algo errado? Não, às vezes nem isso. Mas é porque ela fazia algo que eu não queria que ela fizesse. E então vinha em mim a raiva. Raiva por conta disso. Quantas vezes a gente fica com raiva dessa maneira? Às vezes a gente é uma pessoa que é bem certinha, bem certinha, bem certinha. Quando o outro tira ela da rotina, ela fica irada. Porque tirou da rotina. Alguém esquece de alguma coisa, fica irado por conta disso. São coisas que vêm naturalmente em nós. Esse tipo de ira, por coisas que não é pecaminosa, ou por coisas que são corriqueiras da vida, essa ira é pecaminosa. Mas existe uma ira que não. É quando eu vejo a injustiça, quando eu vejo o erro, e ver isso causa em mim uma certa indignação. Eu falo, gente, não pode ficar assim. Espera aí, isso desonra a Deus. Então, aquilo me mexe comigo. E eu posso ficar até, assim, sabe, meio, não vou usar a palavra raiva, mas esse sentimento de indignação. Mas o que eu tenho que tomar cuidado? Porque esse sentimento, ele pode se transformar em pecado. E é isso que eu tenho que tomar cuidado. Para ele não se transformar em pecado, eu tenho que ter uma atitude correta diante dele. Se eu vejo o irmão cometendo a injustiça, eu preciso conversar com ele. Não, eu morro de raiva, eu não quero nem papo. Mas espera aí. O que a Bíblia nos ensina em Mateus capítulo 18? Se um irmão errar, eu preciso ir lá e conversar com ele. Não, mas eu não gosto de fazer isso. Virou pecado. A ira se transforma em pecado. Ah, eu vou tratar com ele, mas pastor, meu jeito de tratar, ele é assim, eu sou do estupim curto. Peca do mesmo jeito. Não é assim que a gente tem que tratar. A gente precisa tratar o outro com amor. Às vezes o amor a gente precisa falar de maneira firme. Às vezes a gente precisa ser duro. Mas eu sei quando eu estou tratando com amor, quando eu sou duro e eu sofro. Sabe quando você precisa ser duro com o filho? Às vezes você precisa corrigi-lo estruturalmente e você chora junto com ele. Aí sim é você ser duro, mas com amor, porque você está sofrendo junto. Então, eu posso irar, mas eu não posso deixar que isso se torne o quê? Pecaminoso na minha vida. Então, ele mostra aqui para nós o seguinte: irai e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Uma coisa que é muito errada, deixar para lá. Deixar para lá. Se eu estou diante de alguma coisa que me causa ira, e eu vou deixando para lá, isso vai virar amargura no meu coração, vai virar ressentimento. Eu nunca vou tratar, e quando eu abrir a boca, eu vou derramar aquilo que é ruim do meu coração, porque eu não trato. Não deixe para lá. É o que Paulo está dizendo. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Não deixe para lá, trate.
Se algo te causa indignação, não deixe para lá. Procure de Deus o melhor momento. Procure de Deus a maneira como você deve tratar, com mansidão. Peça a Ele para te ajudar. Peça a alguém para auxiliar, mas trate. Quando eu falo não se pôr sobre a vossa ira, vale aqui também o pensar que alguns casais entendem o seguinte: a gente nunca pode dormir sem resolver o problema. Não é bem assim. Porque às vezes uma boa noite de sono te torna mais capaz de resolver o problema no outro dia. Pensa você cansado, está lá, brigou, né, esposa e marido lá, discutem uma coisa e tudo, e aí você fala, não, agora nós temos que resolver o trem hoje. 11 horas da noite, meia-noite. Meu bem, eu tenho que acordar amanhã, 4 horas da manhã. Não, mas não se põe o sol sobre a vossa ira. Não podemos dormir sem resolver. Não, durma. Tenha uma boa noite de sono. Depois resolva. E até é importante, porque quando a gente espera um tempinho, a nossa adrenalina baixa, a gente fica mais tranquilo, a gente reflete melhor, e aí a gente trata da maneira mais correta. Então, não se pôr o sol sobre a vossa ira é o mesmo que não deixar para lá, mas é tratar de maneira adequada. E aqui também, irmãos, Paulo diz o seguinte aí para nós. Olha só, o versículo 27. Nem deis lugar ao diabo. Ou deixar para lá, ou dar lugar ao diabo. Dar lugar ao diabo pode ser N coisas. Pedro, quando ele escreve a sua primeira carta, capítulo 5, versículo 8, um versículo muito conhecido, ele diz, sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. O diabo sempre anda ao nosso redor. Ele tem os seus anjos, está o tempo todo perto de nós. E a gente tem que tomar cuidado. Então, às vezes a gente é displicente. Às vezes a gente não vigia, não presta atenção, não procura fazer as coisas da maneira correta. Vai deixando para lá. Ou fala do jeito que a gente quer. Tudo isso pode ser o quê? Dar lugar ao diabo. Você pode ter certeza que o diabo ele vai aproveitar a brecha e vai destruir. Por que muitos relacionamentos são destruídos? Por conta disso. Seja marido e mulher, seja entre irmãos. O diabo fica louco para destruir uma igreja. Porque ele sabe que se ele fizer isso, muitas vidas vão sofrer. E a gente precisa, então, tomar cuidado. Tirar a roupa velha, vestir a roupa nova. Deixar de irar, né? De ficar irado, ou deixar de pecar quando mesmo estivermos irados, mesmo que seja, né, uma ira justa. Um outro exemplo que ele vai nos dar, está aí no versículo 28, aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe com as próprias mãos, fazendo o que é bom, para que tenha com que acudir o necessitado. O necessitado. Às vezes a gente pensa furtar, você fala assim, pastor, eu não pego nada de ninguém, não. Eu não pego nada de ninguém, não. Mas, quando a gente vê, olha, num geral, a gente faz tanta coisa que não deveríamos fazer, que tiramos do outro o próprio direito dele. Por exemplo, parar em vagas impróprias de alguém que uma vaga que é destinada a um deficiente físico, a um idoso. Eu estou tirando dele o direito dele parar lá. Nosso trabalho mesmo, às vezes, pegar coisas sem pedir permissão. Tem hora que a gente não pensa nisso, né? Mas a ideia aqui não é... Então, ela é bem ampla. O próprio Jesus, quando ele vai interpretar o Antigo Testamento, os mandamentos ali, não matar, não roubar, não adulterar, ele fala que, olha, só de eu desejar mal para o irmão, eu já assassinei ele no meu coração.
Olha a maneira como Jesus interpreta. Então a gente pensa assim, não, o crente não furta. A gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque muitas vezes nós estamos furtando e não percebemos. Do próprio Deus, acho que de quem a gente mais furta é de Deus. Principalmente nos dízimos e ofertas. Você já parou para pensar nisso? Porque o que a palavra de Deus nos ensina é exatamente isso. Houve um tempo em que o povo deixou de entregar, estava deixando de entregar e estava dizendo, Senhor, onde é que nós temos roubado? Malaquias. O que o Senhor vai dizer? Nos dízimos e ofertas. E o negócio estava ficando tão problemático que aquilo estava trazendo problema para o sacerdote estava se vendendo e virou um problemaiado dentro da igreja, ao ponto de Deus falar assim, era melhor que vocês fechassem as portas e ninguém me adorasse, porque eu não desejo essa adoração de vocês. E o que nos leva a fazer isso, muitas vezes, meus irmãos, é um grande problema. A falta, podemos dizer assim, o desânimo de ter que trabalhar, o desânimo de fazer alguma coisa, o desânimo ou a preguiça, que é muitas vezes tratada nas Escrituras também. E é isso que Paulo diz aqui. Naquele período, provavelmente, tinha muita gente que estava deixando de trabalhar e estava vivendo nas costas dos outros. E Paulo, então, ele diz isso, ele dá esse exemplo. Ainda mais naquele período que muitos vendiam a sua própria casa para ajudar o necessitado, porque tinha gente que estava necessitada. Lembrar que aqui é um período da igreja primitiva. Então, eles tinham tudo em comum. E Paulo meio que fala exatamente para essas pessoas, olha, ao invés de você furtar, porque você pode estar aí tendo condições de trabalhar, você não trabalha e você está sugando do outro, Paulo diz o seguinte, olha, o que você tem que fazer? Ao invés de agir dessa maneira, você precisa o quê? Trabalhar. Aquele que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom. E com um propósito também, que a pessoa deve trabalhar. Isso aqui é muito importante para nós. Eu não posso trabalhar só para mim. O que o texto está dizendo aí? Final do versículo 28. Para que tenha com que acudir ao necessitado. Eu não posso pensar só em mim. Eu tenho que pensar também no outro que pode precisar de mim. Muitas vezes alguém pode precisar de um remédio, acontecer alguma coisa. Eu tenho que ter para poder ajudar. Então, o meu propósito de vida no trabalho não pode ser só o meu bem-estar ou o bem-estar da minha família ali pequena. Eu preciso pensar nos outros também. Tirar a roupa velha, vestir a roupa nova. Como você tem trabalhado? Como é que tem sido a sua mente? Qual o seu propósito de vida? O que você pensa lá na frente? Em ser rico e poder fazer o que você bem quer? É só isso? Não que isso não seja errado. Quem não quer ter muito dinheiro? Acho que a maioria. A maioria. Mas a gente tem que ter esse propósito de vida. Outra coisa, versículo 29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Palavra torpe é imprópria para o uso. Ou algo que está apodrecido. Então não saia da vossa boca nenhuma palavra que é imprópria para o uso. Eu sei que aqui muitas pessoas falam assim, eu já presenciei alguém dizer para o outro, quando estava contando uma piada, fazendo uma brincadeira, né? Você não pode ficar fazendo isso, porque na vossa boca só pode sair palavras que seja boa para edificação, não pode sair palavra torpe, ou palavra desnecessária. Não é bem assim que o texto está dizendo. Já vi alguns dizer que púlpito, né, que o pastor não pode fazer uma piada no púlpito. Por quê? A gente não pode usar algo que seja impróprio. Mas a gente pode usar algo que edifica, que não é somente
uma exortação, não é somente uma correção, mas algo simples, ou do cotidiano, coisas que alegram o coração de alguém, é importante. Então, não é que a gente não possa falar, conversar uns com os outros, ou brincar uns com os outros, ou contar uma piada, ou coisa assim. Mas é que eu não posso falar algo que eu não falaria, vamos pensar assim, para Cristo. Ou que Cristo não gostaria que eu dissesse. E aqui tem muito a ver com exatamente o trato que nós temos um com o outro. Olha só o que ele diz. Que a gente deve falar aquilo que é bom para edificação. Então pergunte: o que eu vou falar vai edificar o outro? Vai edificar a igreja? Vai edificar a minha família? Eu tenho que pensar muito nisso. Se não for edificar, eu não devo dizer. Essa palavra é imprópria. Você e eu, vamos analisar. Antes de falarmos, a gente para pensar se a nossa palavra vai edificar ou não? A gente é ou não é muito impulsivo no falar? E olha que ainda ele vai além, que ele fala o seguinte: conforme a necessidade. Algo pode nem ser torpe, nem ser ruim, mas eu ainda tenho que perguntar: é necessário? Porque muitas vezes não é necessário nem falar. Às vezes só deixar. A gente tem que ser mais sábio nisso. E principalmente no nosso trato em casa, né? Com os nossos filhos, os filhos com os pais, com o cônjuge. E na igreja também, uns com os outros, principalmente. A gente tem que pensar nisso. Tem uma frase que diz que o sábio fala quando tem alguma coisa a dizer. O tolo fala porque tem que dizer alguma coisa. Percebe a diferença? O sábio fala quando tem alguma coisa a dizer. O tolo fala porque tem que dizer alguma coisa. Muitas vezes a gente é tolo. A gente fala só porque quer dizer alguma coisa. Tem que dizer alguma coisa. É desnecessário, não edifica, é torpe, mas a gente fala. E nós vemos ainda aqui também a maneira de falar. Olha o que Paulo termina o versículo dizendo: e assim transmita graça aos que ouvem. Transmita graça aos que ouvem. Então, se eu disser algo que edifica dentro da necessidade, automaticamente isso vai trazer graça àquele que ouve. Vai trazer refrigério para a vida. Provérbios nos ensina que a palavra branda desvia o furor, mas a dura suscita a ira. Se a gente for sábio, a gente vai pensar nas nossas palavras. E é interessante, meus irmãos, que Tiago, quando escreve a sua carta, ele diz que tem um órgão muito pequeno, mas que é fogo, que destrói, faz um estrago muito grande. Que órgão é esse? É a língua. É a língua. Nós precisamos tomar cuidado com o que nós falamos. Da maneira com o que nós falamos também. E ele então vai nos dizer, né, qual o propósito de nós fazermos tudo isso. Não entristecer o Espírito de Deus, no qual fostes selados para a redenção. Meus irmãos, quando a gente não procura em nós aquilo que é ruim, e procura tirar de nós e vestir uma outra roupagem que é diferente, que é boa, a gente entristece o Espírito de Deus. O Espírito que habita em nós. E é interessante também que Paulo fala muito sobre esse entristecer o Espírito.
ele fala também sobre resistir o Espírito e sobre apagar o Espírito. Parece que é uma coisa mais ou menos assim, que a gente vai entristecendo até o ponto de começar a resistir e chegar até a apagar o Espírito Santo. Há algo crescente. E se isso acontece, nós sofremos. Sofremos porque fazemos aquilo que é errado, e se nós somos filhos, Deus não vai deixar a gente viver errante, em paz. Você nunca vai deixar a gente pecar em paz, a gente vai sofrer. Tem muito crente doente, porque não abandona certos pecados. E o pecado adoece. E Deus não vai permitir que ele fique sadio, tranquilo, porque senão ele vai embora. Então a gente tem que pensar nisso. Tirar a roupa velha e vestir a roupa nova. E ele então vai terminar o texto dizendo para nós que a gente não pode ser, aí, versículo 31 em diante, para a gente não ser amargo, maldoso, mas para a gente ser amoroso e bondoso. É esse o propósito. Ele diz: longe de vós toda amargura. A amargura é um espírito ressentido, que se recusa a se reconciliar. Esse é um espírito amargurado. E o espírito amargurado é a mesma coisa que você beber veneno, se alimentar um espírito amargurado, é a mesma coisa que você beber veneno esperando que o outro morra. O espírito amargurado, ele olha para os outros que ressentido, ruim, mas na verdade é ele que está bebendo veneno, ele que está morrendo. A amargura machuca aquele que está amargurado. Ele vai dizer também, e cólera é a ira que ferve de forma imediata e logo se acalma outra vez, sabe? A cólera vem rápido demais, mas depois passa. A gente tem que olhar para parar com isso. Ira, né, que é essa indignação, agora no caso aqui, é uma ira imprópria ou pecaminosa. Gritaria, blasfêmia é falar mal do outro, especialmente pelas costas. É blasfemar. Aqui não está falando blasfemar contra Deus, mas está falando de uma maneira geral. E como Paulo está falando para a igreja, então tem muito a ver com os nossos relacionamentos. Malícia. A malícia muitas vezes você interpreta os outros de maneira maldosa. Alguém faz uma coisa, a pessoa não está nem aí. Ele fez isso para me machucar. Ele é desse jeito. Ele gosta de fazer isso. A gente não pode ter essa malícia. Ou então também fazer algo pensando no mal do outro. Tudo isso a gente tem que tirar de nós. Nós não devemos agir dessa maneira. Agora, como que nós devemos agir? Ele vai terminar aí dizendo: antes sede uns para com os outros o quê? Benigno, que serve, alguém gentil. Alguém gentil. O próprio Jesus diz: olha, amai os vossos inimigos. Esse amor tem a ver com isso aqui. Esse amar não é gostar, mas é você ser gentil, ser benigno, servir o outro, ser compassivo, né? De bom coração, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. A oração do Pai Nosso fala que nós devemos perdoar os outros as ofensas, assim como Deus nos tem perdoado. Nós pedimos o perdão de Deus. E pedimos o perdão de Deus da maneira como nós perdoamos o outro, porque o perdão de Deus que vem para nós deve ser também concedido ao outro. E às vezes a gente tem dificuldade de perdoar.
uma das coisas mais difíceis. Mas é assim que nós temos que viver. Irmãos, em suma, eu quero terminar aqui. Ser crente não é algo fácil. Não é algo fácil. Eu sempre costumo dizer, Jesus não nos enganou, porque Ele nunca disse que seria fácil. Ser crente é negar a nós mesmos e tomar a cruz de Cristo e seguir. E não é fácil negar a nós mesmos. Não é. Mas a gente precisa se esforçar para isso. Se você sair daqui essa noite, fechar a sua Bíblia e ir para casa como se você não tivesse ouvido nada, você vai chegar aqui domingo que vem com a mesma roupa, com o mesmo homem. Mas se você sair daqui hoje pensando nisso e fazendo uma autoanálise, olhando para dentro de si, você tem a possibilidade de tirar essa roupa velha e vestir uma roupa nova. Mas você precisa pensar nisso. Comece a olhar para si. Nós vamos fazer esse exercício, todos nós, inclusive eu que vos falo. Nós precisamos constantemente olhar para dentro de nós. A gente pode pedir ajuda para o nosso cônjuge, mas cuidado para não virar briga. Você é isso. Para nos ajudar. Se a gente... E isso tem a ver. Imagina, tem a ver com o que Paulo falou aqui, falar a verdade com cada um. Imagina, eu chego, Gabriel, vamos bater um papo? Gabriel, o que você vê assim, em mim que às vezes você acha que está errado, que é um pecado em mim? Você consegue enxergar algumas coisas, algumas atitudes minhas? E o Gabriel vai falar, pô, pastor, eu acho que às vezes o senhor faz esse tipo de coisa assim, que eu acho que isso aí não é fruto de pecado não, do seu coração, de orgulho. Imagina se nós pudéssemos, nós podemos na verdade, o negócio é que a gente não faz isso, mas bater um papo nesse sentido, nesse estilo. Porque tem muitas coisas que a gente faz, que a gente acha que não é pecaminosa, que não é fruto de pecado, mas os outros percebem. E isso tem a ver com falar a verdade uns com os outros, porque somos membros uns dos outros. Mas para isso a gente tem que agir com mansidão, sem ira, sem amargura. Está vendo que não é fácil, mas é possível. O fato é, irmãos, nós precisamos olhar para dentro de nós e procurar em nós aquilo que é ruim, tirar. E começar a colocar no lugar coisas boas. É isso que Deus espera dos seus seguidores. É isso que Ele está fazendo conosco para um dia tudo de ruim ser retirado de nós. E nós sermos iguais a Cristo Jesus. Mas Paulo diz para a igreja de Efésios, comece a fazer isso agora. Esse é o momento. Esse é o momento. Vamos fazer? Vamos para casa, meditando nisso e procurando aquilo que há de ruim em nós e procurar retirar de nós. Vamos fazer isso? Você vai fazer isso, igreja? Posso ouvir que sim? Vamos fazer isso? Amém. Vamos nos colocar de pé e orar. Deus, eu quero agradecer ao Senhor, porque a Tua palavra, ela nos desafia, nos encoraja e nos desafia. E sabemos que o Senhor espera que a gente haja de maneira diferente do velho homem. E sabemos que o Senhor também nos capacita para isso. Por isso, ó Deus, nós pedimos ao Senhor que nesta noite a gente possa olhar para dentro de nós, encontrar em nós aquilo que tem sido ruim. E que a gente tenha força de arrancar de nós, ó Deus, e colocar no lugar aquilo que é bom. Que o Senhor possa crescer e nós diminuirmos. Que o Senhor possa preencher mais o nosso coração. E nós arrancarmos os ídolos que ainda existem no nosso coração. E assim, ó Deus, vivermos como igreja verdadeira do Senhor. E agora, irmãos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo,
Que o amor de Deus, o Pai, e que a eterna comunhão do Espírito repouse sobre vós, hoje e para todo sempre. Amém. A igreja pode se